Som, testando, 1, 2, 3, som. 1, 2, 3, testando, som, 1, 2, 3. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem esse vídeo. Eu sou o professor Robson e esse é um vídeo de apresentação. Na verdade, como é que ele funciona? A ideia é que a gente aqui tenha uma breve apresentação do plano de ensino da disciplina de segmentos sociais, participação e controle social, que vai ser oferecida agora entre o final de 2020 e início de 2021, né? Além disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a maneira como a disciplina ela vai se organizar no que se refere aos encontros síncronos, assíncronos, as leituras que vocês vão ter que fazer, as atividades que vão ter que desenvolver, e eu também vou explicar um pouquinho como é que funciona o ensino remoto, para aqueles que ainda não estão familiarizados. Normalmente, esse primeiro encontro ele sempre é pensado para que vocês possam se familiarizar, tanto com a plataforma que a gente vai utilizar, que no caso aqui vai ser o Teams, quanto também o YouTube, que é o local onde as videoaulas, aliás, vão ser hospedadas, e bem como o conteúdo que a gente vai discutir, qual que vai ser a temática, enfim, o debate que a gente vai fomentar e suscitar ao longo da disciplina. Então, basicamente é isso. Essa videoaula é para que a gente possa entender como é que vai ser a nossa caminhada, essa breve caminhada no período remoto especial, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o período especial, né? Então a gente tem aí um período que vai abarcar o início de novembro com um recesso no mês de dezembro e que é retomado em fevereiro até meados, se eu não me engano, da primeira semana de abril, né? Dentro desse quadro, eu pensei uma proposta de disciplina em que a gente conseguisse discutir, então, essas questões relacionadas ao que a ementa da disciplina de segmentos sociais, participação e controle social prevê dentro do currículo do nosso curso. Alguns pontos que são importantes de serem elencados, né? Primeiro, o período especial ele permite ao professor uma maior flexibilização no que se refere ao conteúdo que ele trabalha. A gente não muda a ementa, como vocês vão ver no plano de ensino, mas a gente pode trazer outros materiais para o debate. Essa disciplina eu ofereci no primeiro período especial e o tema dela foi os segmentos sociais, participação e controle social, mas ela foi toda permeada pelo debate sobre a pandemia da Covid-19. Então a gente trabalhou alguns temas como fascismo e eugenia, a gente tratou das políticas públicas e sociais durante a pandemia e a gente pensou o exercício profissional do assistente social. Agora a ideia é a gente ter uma abordagem mais atenta ao debate sobre os segmentos sociais, participação e controle, porque o debate da pandemia eu vou desenvolver na disciplina optativa, que eu vou estar dando no próximo, depois do recesso, que vai ser tópicos especiais em políticas públicas. Então aqui a gente vai realmente focar no debate sobre os segmentos, participação e controle social, certo? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar sobre o período especial. Então, vamos avançar apresentando agora para vocês o plano de ensino. Então, nós temos aqui o nosso plano de ensino. Deixa eu dar uma aqui. Vamos ver se eu consigo não tampar. Nós temos aqui então o nosso plano de ensino da disciplina de segmentos sociais, participação e controle social. Aqui no alto nós temos os meus dados, o que inclui aí o meu e-mail, por causa de vocês precisarem entrar em contato comigo, e o meu telefone. A gente já tem inclusive um grupo de WhatsApp da disciplina, certo? Nós temos aqui então algumas informações sobre como que a carga horária vai se dar. Em virtude, né, do período especial, a disciplina ela é compactada, mas ela não tem a carga horária reduzida, então a ideia é que vocês façam as leituras, desenvolvam as atividades e assistam às aulas, né, para a gente conseguir aí completar a carga horária. A ementa ela não muda mediante o que a gente tem dentro da proposta do nosso currículo, né? Então o que vai dizer, o que vai nos dizer a ementa, né? Abordagens e perspectivas teóricas acerca dos diferentes segmentos sociais, as expressões da questão social e as políticas afirmativas e de proteção social voltadas aos diferentes segmentos sociais, relação sociedade civil e Estado,
processos de organização sociopolítica e mecanismos de controle social, movimentos sociais e conselhos de direito. E aí, dentro da ementa, a gente tem então a proposta para o período especial, né, que desdobra e direciona essa ementa para os seguintes temas, né? Segmentos sociais, lutas identitárias e interseccionalidade. O protagonismo feminista nas lutas sociais, o racismo estrutural e a sociedade brasileira, os povos originários e a concepção desses no serviço social, concepções de participação social, democracia versus autoritarismo e controle social, neoliberalismo e o governo frugal. E aí o nosso programa qual que é? A gente vai então estar dividindo essa proposta em 4, né? Primeiro, segmentos sociais e as lutas identitárias, interseccionalidade e a perspectiva de classe. Segundo, as lutas feministas dos povos originários e antirracistas. Terceiro, a participação social em regimes democráticos, o exemplo da Constituição de 1988. Controle social e os efeitos do neoliberalismo em sua consecução. O que é interessante a gente pensar aí? Os segmentos sociais eles vão estar atravessando toda a disciplina e junto com esses segmentos, o que a gente pode chamar aí de lutas identitárias, né? Ou lutas que demandam uma interseccionalidade em sua organização. Dentro desse conjunto, a gente sempre vai estar trazendo a questão do regime democrático, principalmente a nossa Carta Constitucional de 1988, bem como o controle social e os efeitos do neoliberalismo para sua consecução. Então, toda a nossa discussão ela vai estar perpassada por essa interface com a nossa Constituição, o nosso Estado democrático, os efeitos do neoliberalismo no seu interior, para pensar então essas lutas sociais, desses segmentos sociais, tá bom? Enquanto objetivo geral, fomentar no estudante a compreensão sobre temáticas pertinentes aos segmentos sociais por meio do debate sobre as lutas sociais, a interseccionalidade, participação e controle social, e enquanto objetivos específicos, compor uma cartografia sobre as lutas identitárias e interseccionalidade, analisar segmentos específicos e sua organização na sociedade e problematizar as compreensões acerca dos segmentos sociais, participação e controle social. E aí, enquanto mídias e recursos tecnológicos, né, que é o outro tópico. As nossas aulas elas vão ocorrer dentro da plataforma do Microsoft Teams, numa equipe que já foi criada, tá? O mais indicado é que vocês utilizem o endereço de e-mail de vocês da UFPR, né? O endereço @ufpr.br. Tanto é que os e-mails que eu já coloquei na equipe que eu formei são os da UFPR, não são outros, tá? Então seria interessante vocês se atentarem para isso. Quem não utiliza o seu e-mail da UFPR, eu aconselho a utilizar. Tá? Entrar, se perder a senha, descobrir qualquer, porque o e-mail da UFPR, na utilização da plataforma Teams, dá mais opções e mais ferramentas para o trabalho, tá bom? Outra coisa que vocês precisam também ter claro é que é indicado que vocês baixem o Microsoft Teams no computador de vocês ou no celular. E o que é interessante, né, quando a gente fala aí do Microsoft Office da UFPR, né, o domínio @ufpr.br, é que através deles vocês conseguem ter acesso direto ao Microsoft Teams. Eu vou colocar no vídeo a imagem, né, que vocês têm da tela do e-mail, o local onde nessa tela de e-mail vocês têm acesso ao Teams, e a maneira como vocês podem, a partir daí, se remeter para utilizar a plataforma. Baixam o Microsoft Teams, deixem ele no computador e no celular de vocês e acessem sempre, ou tentem sempre acessar por meio do e-mail de vocês, como foi demonstrado aí nas indicações, tá bom? Das imagens. O Teams é a plataforma, e aí depois a gente vai passear na equipe para mostrar para vocês onde é que estão as funcionalidades dele, tá bom? Aí como é que vão se dar? A gente tem duas modalidades de ensino, né, para ministrar atividades. A gente tem as atividades que são chamadas de síncronas e as atividades que são chamadas de assíncronas, né? Então a atividade síncrona é aquilo que a gente pode chamar de atividade ao vivo, é aquela que ocorre em tempo real. Então, quando eu digo que a aula do dia X vai ser síncrona, vocês precisam estar conectados nesse dia e nesse horário no Teams de vocês, para participar da aula. Se eu digo que a atividade é assíncrona, então provavelmente é uma aula que eu gravei, editei e disponibilizei ela. E aí vocês assistem essa aula, e aí vocês podem assistir no horário da aula ou em outro horário, né? O que vocês precisam fazer é assistir ela. E
pensando, né, nessa dinâmica do assíncrono e do síncrono, é necessário que toda atividade tenha toda aula, aliás, tenha uma atividade. Por quê? Porque é assim que a gente pontua a presença no período remoto, num período de ensino remoto. O que acontece? Como a gente não pode obrigar o aluno a estar remotamente presente o tempo todo, a gente precisa ter algum... Desculpa, é que eu estou me adaptando à lente de contato e eu acho que entrou uma sujeirinha aqui. Enfim, acho que passou. Como a gente não pode exigir a presença dos alunos, né, síncrono em virtude da conexão com a internet, a gente precisa então fazer atividades para todas as aulas. Então vamos pensar assim, né? As aulas síncronas, quem aparece na aula, quem fica presente, quem participa, não precisa fazer uma atividade. Quem falta vai sempre ter que fazer uma atividade, que daí a gente vai combinar. E as aulas assíncronas, que são as aulas que são gravadas e editadas por mim e colocadas para que vocês assistam na semana da aula, vocês sempre vão ter uma atividade posterior a ela, que eu explico sempre de maneira mais esmiuçada ao final do vídeo, tá bom? E aí onde é que esses vídeos vão ser sempre disponibilizados? O Moodle, uma plataforma, aliás, muito difícil de ser utilizada. Ao mesmo tempo, o Teams, eu utilizo ele para os encontros síncronos, né, para os encontros ao vivo com vocês. Mas os meus vídeos mesmo, eu posto eles no meu canal, numa playlist da disciplina. Por que eu faço isso? Primeiro, eu não sou youtuber, né? Não é essa a minha pretensão, né? Nunca sonhei com isso. Mas é importante para mim que os vídeos que eu gravo de aula, que eu edito, fiquem disponibilizados no meu canal. Eu não vou colocar os meus vídeos que eu gravei, as aulas que eu gravei, numa plataforma da universidade, porque não há suporte para isso e porque eu entendo que essas aulas elas só servem para esse período remoto emergencial de agora, né? Eventualmente, pessoas de fora da universidade podem assistir se tiver interesse, mas o grosso mesmo são os alunos da UFPR. Então, o que eu recomendo para vocês? Se inscrevam no canal do YouTube para que vocês consigam acessar o vídeo mais facilmente e para que vocês sejam avisados toda vez que eu colocar as aulas online, tá bom? E algumas das atividades elas vão ser desenvolvidas nas caixas de comentários do YouTube mesmo, nem tudo vai ser exclusivamente pelo Teams, tá? Então, as nossas aulas ao vivo pelo Teams, nossas aulas gravadas pelo canal do vou estar disponibilizando esse conteúdo para vocês, tá bom? O que mais que eu posso falar então sobre esse primeiro momento? A gente também vai ter que utilizar o WhatsApp, vai ter que utilizar o correio eletrônico, enfim, as maneiras como que a gente encontrar de conseguir ter contato uns com os outros nesse período. Formas de avaliação. Como é que a gente vai então fazer a avaliação? Como eu já falei, a única forma da gente marcar presença no ensino remoto emergencial é por via de atividade, porque a gente não tem como controlar se o aluno assistiu a aula síncrona e a gente também não tem como obrigar o aluno a assistir a aula ao vivo, porque ele pode ter um problema de conexão com a internet. Então, toda aula ela tem que ter uma atividade, né? Então, no caso das aulas que são postadas no YouTube, as aulas assíncronas, normalmente a atividade eu anuncio no final do vídeo e indico duas indicações para vocês. E nas aulas síncronas, as aulas ao vivo, a gente faz o encontro e quando ele acaba, a gravação fica disponibilizada no Teams e os alunos que não participaram, que não estiveram presentes, eles precisam fazer uma atividade em cima dessa aula. E aí a gente entra então no material didático, né? Quais que são os textos, quais que são os livros que a gente vai estar lendo. Então, eu tomei algumas decisões para esse período especial de agora, né? No primeiro período especial, um dos temas centrais foi o fascismo e a eugenia. E aí a gente utilizou um material específico, a gente leu Humberto Eco, a gente leu um capítulo da minha tese. Mas para esse período especial agora, como eu vou desenvolver a discussão sobre a pandemia na disciplina optativa, eu vou focar então no debate sobre os segmentos. E aí eu fiz algumas escolhas que não são previstas no nosso currículo, mas que é possível em virtude do período especial, né? Então, o primeiro texto que a gente vai estar lendo é esse aqui, chamado Armadilha da Identidade, tá? Que é um texto que vai nos dar o chute inicial para a gente entrar no debate sobre os segmentos sociais. Esse aqui é um texto bem interessante, que vai trazer uma discussão sobre a maneira como essas lutas identitárias elas podem viabilizar conquistas, avanços e, enfim, direitos, assim como também pode representar um tipo de conservadorismo em alguns aspectos, né? Então a gente vai trazer esse primeiro texto, tá?
como o primeiro texto obrigatório. Aí como que ele vai ser apresentado para vocês, né? Eu vou fazer uma aula para ele, que é a aula da semana seguinte, e aí depois a gente vai fazer uma atividade em cima deles, e aí vocês vão ter que fazer a leitura do texto, tá bom? É um texto curto, dá para ler ele inteiro, tá bom? Ele vai ser disponibilizado para vocês, e aí a gente começa por ele. Depois desse texto, do Assad Haider, a Armadilha da Identidade, a gente vai para o texto, aí depois a gente então vai fazer a leitura e vai ter a aula sobre esse texto aqui, chamado Interseccionalidade, da Carla Accocereni, tá bom? Esse aqui é um texto bem interessante para a gente entender o conceito de interseccionalidade e para que a gente possa compreender a maneira como esse conceito vai nos permitir pensar essas lutas identitárias e esses segmentos sociais, tá bom? Depois da Carla Accocereni, né, o nosso texto de debate vai ser o texto do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural. É um texto muito importante também, que eu já ofereci ele em outras ocasiões na universidade, né, em aulas, e ele vai nos ajudar a entrar no debate sobre a questão do racismo, principalmente, né, e a maneira como isso impacta na organização e no desenho das políticas públicas e sociais. Depois desse, a gente vai entrar no texto da Sueli Carneiro. Esse aqui é o livro, na verdade, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Esse é um texto que une diversos artigos dessa autora que saíram em diferentes veículos, né? Mas o que é interessante nele? É um texto que dialoga e que vai falar muito sobre o tempo presente, sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Ele vai trazer então um debate sobre racismo, sobre sexismo, sobre a desigualdade social no Brasil. E ele foi pensado dentro de vários temas, tá? Racismo, feminismo, cotas, direitos, desigualdade, enfim. Mas ele também agrega e é composto por um conjunto de textos muito sucintos, em que a autora ela falou sobre coisas que estavam acontecendo num momento específico. Então é interessante para a gente justamente adensar o debate, tá? Que a gente está querendo trazer para a disciplina. E por fim, a gente vai falar sobre os povos originários também, tá? Que é um tema que está precisando ser mais debatido. E aí a ideia é a gente partir desse texto do Ailton Krenak. Eu já dei esse texto do Ailton Krenak em outra disciplina aqui na UFPR, inclusive. Mas é um texto sempre interessante de se voltar, porque ele vai abordar muito a questão da cosmovisão, da maneira como os povos originários entendem a sua relação com a Terra, né, e com o mundo. E aí a gente vai problematizar a maneira como o serviço social pensa as populações indígenas, né, os povos originários, tá? Então esse aqui é o último texto. Então essa é uma disciplina composta por 5 livros. Mas são livros muito tranquilos de serem lidos, né? Não são livros muito extensos, né? E a ideia é que na semana antes da aula eu indique para vocês quais que são as páginas que precisam ser lidas, tá? Por quê? Porque como são textos muito breves, a ideia é que a gente possa, quando possível, ler ele todo. E quando não for possível, o que vocês precisam ler para a aula, tá? Pensando também a possibilidade de vocês fazerem ou realizarem apresentações ao longo dos encontros. Aí, no plano de ensino, então, vocês também têm o cronograma, tá? No cronograma, o que vocês precisam se atentar? Por exemplo, dia 5/11, na quinta-feira agora. É uma atividade assíncrona. Então, essa aula aqui, vocês não precisam estar ao vivo para acompanhar ela. E aí embaixo no cronograma aparece o que vocês precisam fazer, né? Qual que vai ser a primeira atividade que vocês vão ter que desenvolver então? Apresentação na plataforma Teams, divulgação aos alunos de tutoriais e orientações diversas sobre o acesso e atividades remotas, apresentação em vídeo do plano de ensino, que é isso que a gente está fazendo agora, e panorama geral sobre a disciplina. E aí depois, né, a presença dos discentes será computada por meio da apresentação desses no vídeo de ambientação. Então o que acontece? Esse é um vídeo de ambientação. Vocês, enquanto alunos da disciplina, vão ter que ir na caixa de comentários, tá, do YouTube e vão ter que colocar o seguinte, né? Nome completo, qual fase vocês estão da UFPR, certo? E fazer um breve comentário sobre o texto, para eu saber que vocês assistiram, né, e que vocês estão presentes. Por quê? Porque a gente tem que ter esse controle também, tá? E aí vocês teriam até o dia 8/11 para assistir o vídeo e fazer essa apresentação. Depois do dia 8/11 já não conta mais presença, tá certo? Aí depois a gente tem uma outra atividade assíncrona, né? Qual que é a atividade?
Disponibilização de vídeo com exposição do professor acerca do tema lutas identitárias, tendo como base o texto A Armadilha da Identidade. Então a nossa primeira aula expositiva vai ser esse texto aqui do Assad Haider, tá? E aí eu vou preparar uma aula sobre esse livro aqui, que eu vou estar disponibilizando dia 12/11 para vocês assistirem. E aí a presença de vocês vai ser computada por meio da seguinte atividade. E aí eu vou reforçar isso no vídeo, mas só para vocês entenderem como que é organizado isso dentro do planejamento. Elaboração de 2 questões sobre a temática que deverá ser postada na caixa de comentários no canal do YouTube. Então vocês, alunos que assistiram, precisam desenvolver 2 questões sobre o livro que vocês leram e sobre a aula que vocês assistiram, porque essas questões que vocês apresentam, ela vai servir para a nossa aula da semana seguinte, que é o dia 19/11, onde a gente vai se encontrar ao vivo na equipe do Teams. E nesse encontro, as questões que vocês apresentaram vão servir como ponto de partida para o nosso debate e para a nossa exposição. Então, olha só que bacana. Primeira atividade de vocês é apenas se apresentar, que é a atividade desse vídeo, para eu saber que vocês assistiram o vídeo, para eu saber que vocês entenderam o que está ali. Depois disso, a primeira aula, que vai ser sobre o texto Armadilha da Identidade, vocês vão ter que fazer uma atividade simples, que é a elaboração de 2 questões sobre o texto e sobre a aula. Essas 2 questões postadas nos comentários do YouTube é o que vai dar o start para o nosso debate no encontro síncrono, ou seja, no encontro ao vivo no dia 19/11. Tá? Então, vai ser sempre nessa dinâmica. Aula remota, vocês assistem, fazem atividade e na semana seguinte a gente se encontra ao vivo. Então nossos encontros não vão ser toda semana ao vivo. Por quê? Porque para a elaboração de um vídeo eu levo pelo menos 2 dias. Eu tenho que preparar, eu tenho que ler o material, tenho que preparar o roteiro, tenho que fazer a apresentação no PowerPoint, tenho que fazer a edição. Então, se eu faço todo esse trabalho, a ideia é que vocês aproveitem um vídeo, assistam e façam uma atividade. Então, uma semana a gente se encontra ao vivo, na outra semana vocês assistem a gravação e desenvolvem a atividade. E assim a gente vai intercalando ao longo desse período especial, tá bom? Dito isso, o que vocês sempre vão ter que olhar no cronograma então? Vão ter que acompanhar as datas, as atividades como previstas, e sempre ver se é um encontro assíncrono ou síncrono. Síncrono, ao vivo. Assíncrono, gravado. Então vocês podem assistir não necessariamente no dia e no horário. Essa aula ela vai estar sempre ocorrendo às quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tá bom? Nosso último encontro é dia 17/12, dia 19 começa o recesso, daí a gente tem recesso até dia 21 de fevereiro, e aí o nosso primeiro encontro, que é assíncrono, vai ser retomado apenas no dia 25 de fevereiro. Então, entre o dia 19 de dezembro e 25 de fevereiro, a gente tem o recesso dessa disciplina, tá bom? Aí agora, então, vamos para a plataforma Teams. Então, pessoal, a ideia agora é a gente dar uma olhadinha no Teams para vocês se ambientarem, né? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre como que o período remoto se organiza, a gente já falou sobre o plano de ensino, já explicou um pouquinho sobre a distinção entre as atividades síncronas e assíncronas, e a ideia agora é a gente entrar, então, na plataforma Teams, certo? Primeiro, então, esse aqui é a minha equipe, né? O meu canal. Mas eu vou começar pelo mais básico, que é a maneira como vocês podem entrar no Teams pelo e-mail de vocês. Ó, eu vou entrar pelo meu e-mail da UFPR, para vocês verem onde é que vai estar o ícone do Teams no e-mail da UFPR. Ah, ele já está aqui. Tá, ó pessoal, então, quando vocês alunos entram no Teams, no Office, né, vocês vão ter essa opção aqui. Aqui a gente tem o Word, a gente tem o Excel, certo? Isso aqui é tudo pelo e-mail do UFPR, lembrem-se disso. Aí aqui, ó, a gente tem o Teams. Estão vendo aqui? Esse aqui é o ícone Teams. Quando eu clico aqui, ele vai abrir a equipe que eu já tenho montada, né? Então é importante para vocês utilizar o e-mail do UFPR por causa disso, tá bom? Quando eu abro aqui, essas são todas as minhas equipes de trabalho, tá bom? E aí aqui no fim, aliás, eu tenho uma disciplina de agora, que é Segmentos Sociais, Participação e Controle Social. Quando eu clico aqui, eu tenho um canal geral. No canal geral, nós temos o local onde são postadas as atividades. Então vamos colocar aqui. Boas-vindas
aos discentes da disciplina de segmentos sociais, participação e controle social no período especial que vai de novembro de 2020 até março de 2021. Bom, postei isso. E aí aqui a gente vai marcar as nossas reuniões. Então as nossas reuniões elas vão ocorrer aqui dentro desse canal geral, tá bom? E aí o que é interessante para vocês já saberem, né? Aqui em cima a gente tem a aba postagens e a gente tem a aba arquivos. Nessa aba arquivos nós temos a pasta material de aula. Clicando aqui nós temos o plano de ensino. Então esse primeiro arquivo aqui, segmentos sociais, é o plano de ensino. Vou só clicar aqui para abrir para vocês verem. Ó, tá aqui o plano de ensino. Eu posso aproximar. Vou aproximar em 100%. Ó, viu? Então o plano de ensino ele está aqui, sempre que vocês precisarem. Fechar. E além do plano de ensino, a gente tem textos da disciplina. Todos os textos eles foram postados, tá bom? Não estão na íntegra, mas estão aqui divididos normalmente em 2 arquivos por causa do tamanho deles, tá? Então quando vocês forem, por exemplo, começar pelo texto armadilha da identidade, então vocês comecem a leitura dele por aqui. Venham aqui, cliquem. Ó, vai estar aqui. Vocês podem virar, viu? Podem baixar para o PC ou para o celular de vocês. E aí é só realizar a leitura. Tá bom? Então esse é o primeiro texto. Aí aqui, ó, gerenciar a equipe. Eu sou o proprietário da equipe, enquanto professor, né? E aí os alunos são todos vocês que estão aqui. Nós temos a Gabriele, temos o Vitor, a Ana Luísa, a Melissa, a Evelyn, a Raquel, a Vanessa, a Prisciele, a Leonice. E nós temos aqui uma colega que está registrada como conselho tutelar. Se eu não me engano é a Thaís. Thaís, eu preciso do seu e-mail da UFPR. O Leandro, aliás, não soube me informar qual que era. Tá? Então eu vou te pedir isso depois no canal do WhatsApp, na equipe do WhatsApp da disciplina também. Tá? E aí o que é interessante, para quem ainda não está familiarizado com Teams, né? Aqui no canal geral vai ser o local onde as reuniões vão ocorrer. Então, por exemplo, eu venho aqui em calendário e agendo as aulas. Então vocês vão receber já no e-mail de vocês o link para entrar na reunião. Então é bem simples. Então o nosso primeiro encontro síncrono, ou seja, ao vivo, vai ocorrer no dia 19. E aí vocês vão receber com antecedência o link para vocês acessarem. Só preciso que vocês vejam essa questão do Teams, tá? E se organizem nesse sentido, para ter isso já encaminhado, tá bom? Sobre o Microsoft Teams, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, pessoal, a gente conversou sobre o plano de ensino, a gente falou um pouquinho sobre as atividades síncronas e assíncronas, como que se dão as avaliações. Eu já apresentei também para vocês os textos da disciplina, o cronograma no plano de ensino. Eu já expliquei para vocês como que vão se dar as atividades. Os trechos dos textos que vocês vão ter que ler, eu vou estar informando eles semanalmente, mas a gente pode já começar com a armadilha da identidade, com vocês fazendo a leitura completa do texto. Tá? Vocês têm aí mais de uma semana para realizar isso. Na verdade, uma semana para realizar isso, mas não é um texto difícil. Dá para tocar tranquilo, tá bom? E aí a gente tem, né, na semana seguinte, a primeira aula remota, em que eu apresento o texto para vocês, né? Então, eu acho que é isso de início, né? O que vocês precisam fazer então? Precisam assistir o vídeo, precisam se inscrever no canal, se apresentar no vídeo, para eu saber que vocês acompanharam, assistiram, certo? E qualquer dúvida ou problema que vocês tenham com o Teams, vocês escrevam para mim que a gente tenta resolver o quanto antes, tá bom? Eu acho que é isso, gente, de início. Espero que a gente tenha um bom período especial. Vai ser um desafio para mim, porque no outro período especial eu tinha 7 alunos. Agora a gente tem um pouquinho a mais. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Enfim, um abraço, muito obrigado e até.